antes de ir assim para alguma mais em específica ou para conversarmos um bocadinho mais sobre isso, tipo finanças para totós, não é? Sim, Do básico dos básicos, não é? Saber mais ou menos que opções é que são as mais viáveis até no nosso país, ou sei lá, ou possam até ser mais adequadas ao meu perfil de risco também, sabendo ok. que quero começar devagar, não é? Com um perfil de risco um bocadinho mais cauteloso. E o que é que te levou agora a pensar nisso? Tipo, já há muitos anos já que se fala sobre estas temáticas, porque é que estás a pensar agora nisto? Porque é que isto suscitou algum interesse em ti nesta fase? Ah, principalmente porque já consegui fazer um fundo de emergência e estou numa fase em que quero entrar nesse mundo de alguma forma. Acho que já consigo pôr algum dinheiro de parte, já estou mais tranquila em relação ao fundo de emergência. Quero começar a pôr algum dinheiro de parte não, ou seja, uma percentagem do dinheiro, daquilo que falamos da Sim. outra vez, para, para os investimentos a longo prazo. Eu estou a ver que realmente o caminho normal, o caminho que eu sempre imaginei, pode não me levar onde eu imagino, ou sempre imaginei também, não é? Ok. E pronto. E há assim uma fase de começas a perceber as coisas, começas a ponderar a tua vida e passas por uma fase de frustração, se calhar aquilo que eu sempre pensei no caminho, não é? Faço isto, fiz aquilo, consigo aquilo e consigo aquilo. Não é bem assim, não é bem assim dentro deste caminho, como é que se diz? A conservador, ou aquele que sempre foi o que foi transmitido, no meu caso, não é? Pelas pessoas mais velhas e pelas pessoas à minha volta, e pronto, e começo a ficar frustrada e a pensar: assim não vai dar, vamos ter de dar hipótese a outros caminhos e pensar noutras opções. Não, é Foi um verdade que bocadinho. hoje em dia nós estamos todos formatados para trabalhar por um salário e ter o salário como única fonte de rendimento, como já falámos várias vezes. No entanto, tipo, a sociedade está toda organizada a uma sociedade de consumismo. Tipo, eu costumo utilizar o exemplo da maçã. Tipo, a maçã, imagina que é o salário, estás habituado a receber duas maçãs tudo no final do mês, e a maneira como nós somos educados hoje em dia é para comer as duas maçãs inteiras. Para comer as duas maçãs inteiras. Ou seja, quanto mais maçãs ganhas, mais vais comer. Mais vais comer. Isso é o ciclo de consumo para gastarmos coisas em coisas que não precisamos. Não é? Uma das maneiras para poder começar a alavancar os nossos rendimentos é começar a investir uma porcentagem do que ganhamos. Eu costumo chamar, basicamente, com a metáfora da maçã, é cortar a maçã a meio, não é? Ou seja, daí ires tirando umas sementes, porque com as sementes tu podes continuar a produzir, não é? Se as semeares num sítio com capacidade, um solo fértil, não é? Num solo fértil, elas vão continuar a produzir e tu podes comer parte da maçã, plantar o resto e pouco a pouco aquilo vai crescendo. Mas o que as pessoas fazem é que pegam na maçã, comem a maçã toda com sementes e tudo, e depois vivem assim nesta perspectiva. Eu também, como tu, cheguei um bocadinho a essa percepção em que muitos de nós escolhemos os nossos cursos, na famosa faculdade, como algo essencial para a sobrevivência da espécie humana, ahm, baseado no salário que se vai ganhar a seguir, não é? No salário que se vai ganhar a seguir. E quando se toma estas medidas tendo em conta salários, o salário depende, tiras um curso de medicina, um curso de enfermagem, um curso de engenharia, não interessa. O ambiente em que nós crescemos vai mudando, não é? Pouco a pouco, e as necessidades ao longo do tempo vão mudando também, as necessidades e as condições de trabalho vão mudando, não é? É importante que as pessoas, sei lá, mais profundo que isso, vão buscar tipo uma missão, por um legado e que vão mais longe do que tirar um curso por um salário, trabalhar por um salário. Isso é não deve ser o projeto a longo termo, como se calhar já chegaste à conclusão.
não é? Não sei se faz sentido ou é completamente alucinado da minha parte esta história do salário. Não, é isso, ficamos completamente dependentes do salário e depois quanto mais estudamos, no meu caso, né, e as pessoas cada vez mais diferenciadas, não é? São cursos enormes em que te dedicas completamente àquilo, não é? Não estudas mais nada, ficas um especialista, não é? Eu fico uma especialista e uma ignorante de tudo o resto, não é? E então cada vez me sinto mais presa e eles contentes, não é? Por isso, porque cada vez é menor a probabilidade de eu sair do sistema, porque eu fico cada vez com menos opções, porque eu me sinto cada vez mais ignorante e menos capaz de fazer outras coisas, senão aquilo para o qual eu tive 10 anos a ser programada para fazer. E é um bocadinho isso, é chegar ao ponto em que tu pensas, pronto, ok, então e se eu quiser sair, o que é que eu faço? Não sei fazer mais nada, não é? Eu nunca pesquisei sobre mais nada, eu nunca ouvi sobre mais nada, nunca me falaram sobre mais nada, e as pessoas, o mais fácil é, olha, então vamos continuar nesse caminho, independentemente da alteração das regras. É que eu, por exemplo, quando eu entrei para a faculdade, eram umas regras, não é? Os médicos, neste caso, tinham um ordenado, umas condições de trabalho, depois eles vão retirando cada vez mais, não é? Mais benefícios e nós não podemos fazer nada, temos que acatar porque não temos outra, não temos outra opção, dependemos completamente daquele salário que vai ser dado naquelas condições. E o pior é isso, é que tu sabes que aquele salário vai vir, se tu cumprires as condições que eles te põem, ele é garantido. Então, que sejam quais forem as condições, tu vais te adaptar e vais sacrificar outras coisas para aquele salário vir, Uhum. porque dependes dele. Independentemente daquilo que tu percas no resto da vida, não é? Se vais horas extra sem ser pagos, se a tua sanidade mental vai pelo cano abaixo, não é? Não interessa, porque depende daquele salário. Se eu quero ter aquele salário ao final do mês, que eles dão, se eu cumprir os requisitos, não é? Pronto. E é um bocado por aí. Pronto. É, Eu é costumo ver tentar isso, ver. eu costumo ver isso como uma nova, a nova escravidão, mas uma escravidão mais barata, não é? Em que na altura da escravidão, os senhores tinham que pagar o alojamento, tinham que pagar tudo ao escravo e às famílias dos escravos. Agora não, agora eles só te pagam o tempo que precisam de ti e do resto és tu que tens que pagar do teu próprio bolso daquilo que recebeste do trabalho que fizeste. E basicamente vivemos para pagar contas e vivemos neste ciclo vicioso viver para pagar contas, depois quando recebemos um bocadinho mais, gastamos um bocadinho mais para compensar a frustração de não fazermos aquilo que realmente gostamos e não estamos a sentir que estamos a contribuir com aquilo que realmente gostaríamos, se calhar, de contribuir e vemos este ciclo vicioso em que alimenta esta dependência do salário e da segurança do trabalho. Mas estavas a Sim, falar então de diferentes coisas para investir, diferentes áreas de investimento. Já pesquisaste assim exato. alguma coisa que te venha à cabeça? É assim, das primeiras coisas que me vem à cabeça é o imobiliário, não é? Eh, das coisas, mas assusta-me um bocadinho porque são coisas grandes, são sempre, tens que, um investimento grande, podes ter bastante retorno, pode até ser mais fácil ter retorno e ser mais rápido a ter retorno, mas também o que tu dás é maior, o que tu investes é maior e como primeiro investimento, começar por aí pode ser um bocadinho mais assustador, não é? E criar assim mais barreiras que se correr alguma coisa mal, não é? É grande também o tombo. Por isso, por isso, se calhar queria perceber de que forma é que pode haver investimentos mais pequenos, em que eu posso investir X%, uma porcentagem pequenina do meu rendimento, mas ir percebendo como é que funciona o mercado, ir entrando assim de uma forma lenta, mas consistente, um bocadinho mais por aí. Sim. Como nós já falamos na nossa última conversa, não é? O segredo está, tipo, investimentos, maneiras, existem centenas, se não milhares mesmo, de possibilidades para multiplicar rendimentos. No entanto, assim, resumindo, basicamente, é pegar no dinheiro que não tem valor para comprar um ativo, para comprar uma coisa que tem valor, certo? Aí estás a falar do bem imobiliário, ou seja, estás a transformar papel sem valor intrínseco nenhum,
num bem imobiliário que, independentemente da evolução, aquilo vai sempre guardar algum valor e historicamente tende a aumentar, não é? No entanto, não sei se já falámos sobre isso, mas antes pronto, esta é a minha opinião, de fazer qualquer tipo de investimento e muito menos investimentos com algum potencial de risco, são a maioria deles, uh, o fundo de emergência, como estavas a falar há pouco, pronto, é essencial de o ter, não é? Que é os 6 a 12 meses das tuas despesas mensais, guardadas não no banco, mas investidas num sítio com liquidez e num sítio com alguma segurança. Só depois de ter esse fundo de emergência feito, que pelo que eu estou a perceber já tens, é que se pode começar a pensar em fazer outro tipo de investimentos. Porque todo o dinheiro, toda a percentagem do dinheiro que se tira do salário todos os meses, quando a fonte de rendimento ao salário, é para alimentar esse fundo de emergência. Uma vez que esse fundo de emergência está alimentado, aí podemos começar a tirar a partir daí para fazer investimentos. Numa fase inicial, fazer investimentos logo grandes, imagina, queres comprar uma casa em Portugal para residência secundária, para depois meter no mercado de aluguer, ou para comprar, remodelar e vender. Isso, tradicionalmente falando, sem recorrer à criatividade, exige alguma liquidez, certo? Exige algum dinheiro, um fundo já existente. Se calhar numa fase inicial não é o mais simples, se quiser recorrer a este modo tradicional. No entanto, hoje em dia as pessoas metem muito foco sobre o dinheiro e pouco sobre o valor, ou seja, tu como indivíduo, mesmo sem aporte financeiro, podes trazer muito valor, porque as pessoas vivem como se o dinheiro fosse escasso, mas o dinheiro é a coisa mais abundante do mundo. Tipo, eles têm máquinas que imprimem dinheiro, por isso o dinheiro imprime-se e o que não falta é dinheiro por aí, está distribuído de modo desigual, mas isso estará sempre. O que podes questionar é, imagina que o investimento faz muito sentido para ti. Como é que eu, mesmo sem recursos financeiros, sem uma entrada financeira, posso gerar valor, convencer alguém que tem esses fundos para entrar comigo num projeto imobiliário, ou seja, de comprar uma casa para alugar, comprar uma casa para remodelar e vender, que tipo de serviço, que tipo de apoio é que eu posso dar? Imagina, alguma coisa que faça, imagina, tens alguém que tem capital, tem dinheiro pronto para investir, mas não sabe, ou não tem tempo, ou não quer investir tempo na pesquisa de imóveis, na criação do network de contactos para ter boas oportunidades, andar a pesquisar de café em café, perguntar se há alguma casa para vender, à procura da boa oportunidade. Podes simplesmente fazer, é uma ideia, não estou a dizer que é o caminho, mas é uma maneira de modo um pouco mais criativo, sair e tipo, ir ao café e falar com os colegas e estar constantemente nesta busca de oportunidade, já tendo Uhum. identificado, por exemplo, um investidor, é dizer, olha, eu agora encontras a oportunidade e vais falar com ele. Olha, acontece-me esta situação, eu tenho aqui uma situação que tem esta rentabilidade potencial, é uma situação particular, que ainda não está no mercado, por isso para já ainda não temos concorrência. Estarias de acordo em entrar comigo numa porcentagem determinada? Em que tu entras com o capital, eu entro com isto, mais o apoio, por exemplo, em relação ao condomínio, tudo o que é preciso tratar depois. É uma questão de dar valor, ou seja, ver o que é importante para o investidor. Imagina que ele tem falta de tempo, tudo o que tu possas fazer que faça com que ele não gaste o tempo dele, pode convencê-lo a entrar com capital, que é aquilo que não tens, por exemplo, numa fase inicial. Estás a Uhum. perceber? E chegando a este acordo, é possível investir basicamente sem capitais próprios, no ponto de vista de investimento. Não sei, estás a perceber? Isto é Uhum. recorrendo um bocadinho à criatividade, uma criatividade alimentar. Claro que o tradicional é entrar com uns 10% para uma casa própria, ou com uns 20 a 25% para uma casa secundária. Estás a perceber? Mas isto são maneiras. Se realmente é importante para nós, se realmente é o projeto imobiliário que é prioritário e que queremos andar para a frente com isso, é só, em vez de dizer, eu não tenho capitais próprios, epá, como é que eu posso fazer para? Como é que eu posso fazer para que alguém que tem capitais próprios, que tem ali dinheiro parado e que quer investir, mas não sabe onde nem como, está à procura de uma oportunidade e não encontra, como é que eu posso fazer com que ele encontre a oportunidade e que ele queira investir comigo? Estás a perceber? E apresentar a maneira de uma relação ganha-ganha. Quando ambos saem a ganhar e depois há uma relação que se cria, não é? Uhum. E durante este caminho vais conhecendo outras pessoas, e as coisas vão começando a acontecer. Estás a perceber? Isto é para o imobiliário. Não Ok. sei se tens algum comentário em relação a isto, antes que se entre noutras ideias. Hum, Pois pronto, nesse caso, exige que se estude um bocadinho sobre o assunto, não é? Que se possa
também propor coisas interessantes e mostrar algum conhecimento, não é? Por isso exige aí um estudo de base e também tempo e disponibilidade mental para essa questão. Não se tem dinheiro, tem que ser outra coisa, não é? É o Exatamente. conhecimento e tempo, não é? Pronto. Ou se não, imagina, vais falar com um agente imobiliário, diz, olha, eu tenho aqui dois, três investidores com capitais próprios, com prontos a investir, e eu sou a caçadora da oportunidade deles, tá? Eu estou aqui a representá-los, por isso podes entrar em contato com quatro ou cinco agentes e com eles discutir as diferentes oportunidades, as diferentes situações do mercado, dizer quais são as características que os investidores procuram, estás a perceber? E tu podes funcionar como intermediária deles, fazendo esse trabalho, ou seja, não és tu que estás à procura dos bens, não é? Estás a intermediar, por exemplo, através de um agente ou um conjunto de agentes imobiliários, e quando a oportunidade surgir, és tu que apresentas a ideia aos investidores, estás a perceber? E tiras uma parte dos benefícios do negócio, que seria algo a combinar, estás a perceber? Sei lá, é só uma questão de. A pessoa diz, ei, eu estar à procura, eu estar à procura. Não, diz, olha, o que é que eu estou disposto a fazer? Estou disposto a dar o meu tempo para isso, estou disposto a dar a minha energia, estou disposto a dar o meu dinheiro, estou disposto a perceber? Estou disposto a isto, isto, isto. Ok, então vou com isto agora. Tenho menos tempo, então vou ter que dividir isso com alguém. Vais falar com um conjunto de agentes imobiliários, um conjunto de empresas de investimento, sei lá. É uma questão de criatividade. Como é que eu posso fazer com que alguém queira investir comigo? Que ganhe o suficiente, não é? Porque como é que eu posso dar valor a um investidor, mesmo sem entrar com o dinheiro? O dinheiro para os investidores, para as pessoas que têm muito capital, não vou dizer que é o menos importante, que eles não querem perder dinheiro, não é? Mas o tempo é algo que é muito importante para eles. E se puderes fazer alguma coisa que lhes faça poupar tempo, para eles tenham tempo para outras coisas e ao mesmo tempo terem uma oportunidade rentável, e eles, se a oportunidade for boa, certamente vão investir, se calhar numa fase inicial, uma porcentagem mais pequena para minimizar o risco, mas pouco a pouco, não é? Que vai ganhando confiança e tu próprio alguma experiência, eles vão estando cada vez mais à vontade para entrar com montantes cada vez maiores. E depois esses investidores conhecem outros investidores e outros investidores, e pouco a pouco é tipo uma bola de neve que se constrói, mas as pessoas querem tudo para hoje, imediatamente, e os resultados. Não, as coisas constroem-se pouco a pouco, é como semear, a tal história da maçã. Tira-se a semente, semeia-se, e é preciso esperar que aquilo, alimentar aquilo, para aquilo crescer. Faz sentido? Faz, faz Mas, sentido, mas pois. obriga a sair da conversa e entrar na ação. Há muita conversa e pouca ação. Não é que a maior parte das pessoas gosta de aquelas coisas milagrosas. Eu vou fazer um curso de uma semana e no final de uma semana já sei encontrar oportunidades de bens imobiliários, vou encontrar isto, vou comprar, vou vender, vou falar, pá, Tanas, esses cursos não existem. Tipo, esses cursos, quem fica rico é quem vende o curso, não é? Quem vende o curso, porque essas oportunidades de crescimento imediato numa semana ou de perder peso, eu vou perder 10 quilos numa semana. Ah, pá, está bem, e ele ganha dinheiro contigo, mas tu não vais perder peso, esse peso que idealizas, porque esses milagres. Pá, estas coisas do investimento, eu sou da opinião de que exige alguma paciência e disciplina. É o efeito da acumulação. Ok, ok, pronto. E isso é falando do imobiliário, não é? Agora há outras opções em que não é preciso tanta liquidez, não é? Claro que não. Não, Pronto, e isso é que eu também não conheço bem, já ouvi falar nos ETFs e assim, mas é um bocado tudo chinês para mim. Já ouvi falar como é que é? SP500, uma coisa assim, que é, né? Que são as já, sa- 500, já sabes mais que 90% da população mundial. Parabéns. As porque pessoas eu nem vi a sabem, série da Netflix, e o nunca filme ouviram da falar no Netflix. ETF, nem nunca ouviram falar no SP500. Tu já ouviste Pronto, falar, já estás com um passo à frente. pronto. Agora, perceber, não é? É que há pessoas que. Vai sempre haver pessoas que dizem que é uma boa opção, outras que dizem que não, outras que. Pronto. Não é? Nunca nada vai agradar a toda a gente, não é? E E ambas têm a depende razão. também. E ambas têm a razão. Pois. E que para quem não percebe nada, pensa, olha, pode ser. Pois, afinal já não, então, porque né, eu não sei, então sou super influenciável por qualquer opinião, não é? E, hum, e é um bocadinho falar sobre isso, porque pareceu o que eu vi lá do documentário, não é? De como investir o dinheiro, parecia que era uma coisa super fácil, não é? O difícil era, não é, perceber realmente como é que se ia investir o dinheiro, mas
a nível de tempo e de dedicação, e assim era tipo extremamente fácil Hum. de fazer esse tipo de investimento. É preciso depois ter paciência e ter alguma estabilidade emocional para perceber que as coisas sobem e descem, não é? Mas a nível isso de dedicação e de tempo e de estudo, que não era assim nada muito exigente. Não. Assim, por exemplo, agora que estás a trazer os ETFs, os SP500, pronto, estás a falar da Bolsa de Valores, ou seja, basicamente estás a investir em pessoas que estão por trás de uma empresa, não é? Basicamente porque nós quando investimos, investimos sempre em pessoas, mais ou menos diretamente, não é? Estás a investir nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que é o SP500. No entanto, estás a investir nas pessoas que estão por trás daquilo. Por isso, a base de tudo é o investimento em pessoas. É o investimento mais rentável. No que diz respeito à Bolsa de Valores, depende muito. Por exemplo, eu antes de começar a estudar sobre estas temáticas, eu sempre achei, ei, Bolsa de Valores é muito complicado, porque imaginava fazer trading, aquela coisa diária de comprar, Claro. vender, estudar, analisar os mercados, a subir, a descer, esperar os timings perfeitos. Claro, isso é uma profissão a tempo inteiro, exige, exige muito tempo, muita energia, muito conhecimento, e a maior parte das pessoas, o maior volume de pessoas que faz trading, tá, tipo, essas compras e vendas e assim, do ponto de vista nas ações, sai a perder dinheiro. Sai a perder dinheiro ao longo do tempo. Até pode ganhar agora, mas nunca, não é, nunca é errado dizer, mas poucas vezes é algo consistente ao longo do tempo esses ganhos significativos, não é? Eles ganham, depois ganham o gosto, depois arriscam e perdem tudo e depois desmotivam. Por isso, é uma questão de perguntar. Eu, quando comecei a investir na bolsa, isto é uma partilha pessoal, eu disse-me, eu não quero despender o meu tempo para isso. Eu não quero ter esse tipo de conhecimento analítico, detalhado de tudo. Porque eu tenho outras prioridades na vida, tenho outros projetos que eu quero realizar. Por isso, mas eu quero estar dentro desse mundo. Porque, segundo as minhas pesquisas, estando dentro desse mundo, entrando no melhor momento ou no pior momento e mantendo-se lá dentro, a probabilidade de sair a ganhar é relativamente grande. Estás a perceber? Pelo menos combates a inflação. Combates a inflação com o dinheiro que lá tens, pelo menos o dinheiro vai mantendo o valor. Ok? Por isso eu questionei-me como é que eu posso, por exemplo, despendendo só tipo 10 minutos por mês, manter-me dentro desse mundo, não é? E depois de fazer esta pergunta, que eu achei, pronto, quando me coloquei esta pergunta, disse: olha, tu estás a sonhar, isto nunca vai acontecer, isso não existe, porque eu ouço falar, já ouvi muita gente falar e exige muito tempo. Mas não, eu continuei a pesquisar como é que eu posso, investindo 10 minutos por mês, não é por dia, é por mês, manter-me dentro deste mundo. E procurei e encontrei uma estratégia que faz sentido para mim. Não significa que seja a estratégia ideal para toda a gente, não é? Mas mediante o meu objetivo de não despender muito tempo nem energia, nem ter conhecimentos extremamente específicos de análise de diferentes tipos de ações, eu cheguei à conclusão, por exemplo, que investir em índices ou investir nos ETFs, ou seja, que eles pegam os ETFs basicamente eles seguem automaticamente um índice de mercado. Eles pegam nas SP500, por exemplo, o ETF de SP500, são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e ele segue automaticamente a performance dessas empresas, sem tu teres que comprar um bocadinho de cada empresa, o que ficaria muito mais caro para teres uma exposição às 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Terias que entrar com muita liquidez, muito dinheiro, enquanto assim, com 50 euros, 100 euros, 200 euros, 1000 euros, depende do bolso de cada um, não é? Todos os meses consegues meter lá dinheiro e com 100 euros consegues ter exposição a essas 500. Estás a perceber? Isso é só uma maneira. E depois uma questão de diversificar, porque aqui estás a investir tudo, o SP500, estás a investir tudo nos Estados Unidos. Acontece alguma coisa nos Estados Unidos, não é? Hum. Ficas vulnerável, estás a pôr os ovos todos no mesmo saco. Mas se diversificares, quer de um ponto de vista geográfico, por exemplo, podes investir num ETF dos Estados Unidos, um ETF da Europa, um ETF da Ásia, um ETF de países emergentes, estás a perceber? E assim já ficas com uma exposição global maior, em que metes, por exemplo, 50 euros em cada um no final do mês. 50, isto é uma ideia, mas não metas de modo igual em cada um, porque não é o ideal, mas descobres umas porcentagens, metes 60% num, 20% no outro e tal, e vais assim criando o teu portfólio. Isto a nível geográfico. Se não preferires a nível geográfico, podes pegar por temáticas, por exemplo, por áreas, a área da saúde, a área da tecnologia, áreas, e investir diversificado em cada uma dessas áreas, mas não obrigatoriamente entrando em ações,
mas mais em índices, e aqui nos ETFs. Os ETFs são interessantes porque têm custos muito reduzidos. Porque cada vez que compras e vendes uma ação, cada vez que tu passas, por exemplo, por um intermediário, por um banco para que te faça esse serviço, ou seja, eles estão a arriscar o teu dinheiro e eles estão certos de tirar a comissão deles, mas é o trabalho deles, eles estão certos de tirar a comissão deles e tu, se sobrar algum lucro, tu ficas com o lucro que sobrar. Mas o risco é 100% teu e eles estão certos de ter o dinheiro deles. Por isso eu sou apologista de quem quer entrar neste mundo não como um profissional, mas como mais um modo de diversificar o rendimento, é entrar do modo autónomo, do modo autodidata, ir a um site online, pesquisar qual a plataforma, por exemplo, com custos mais baixos, que é algo muito importante para mim, são os custos mais baixos, escolher uma plataforma com custos baixos, e depois escolher um conjunto de ETFs, quer seja divididos geograficamente ou divididos por setores, por áreas de intervenção, e também isto com os com custos mais, não é o único critério, não é? É importante avaliar a liquidez que ele tem, ou seja, quanto dinheiro está investido nele, e também a percentagem de custos que vais ter que pagar. Estás a perceber? Isto é importante, a liquidez que ele tem dentro, isso dá para ver na net quanto é que está investido naquele ETF, por exemplo, significa que existe muito movimento. Significa que se um dia quiseres vender, existe muita gente a querer comprar, e é uma coisa muito ativa. Agora, se compras uma coisa excepcional em que tem um fundo pequeno e que poucas pessoas querem comprar, quando quiseres vender, tens que ficar à espera que alguém queira comprar. Enquanto, por exemplo, um ETF dos mais conhecidos, o SP500, sabes que quando quiseres vender, metes à venda e aquilo em 3 segundos está vendido e tens o dinheiro, a liquidez de novo na tua conta, estás a perceber? Uhum. No Depois há entanto, sites, vários sites, não é? nas plataformas, exatamente. São Tipo, o plataformas. de Giro É uma é delas. um site que agora está mais falado, não é? É uma delas. É uma que eu pessoalmente tenho algum apreço por ela, porque, Uhum. porque utilizo também e estou satisfeito com o serviço, acho que é isto, mas eu não sou pago pela Digir para dizer isto, mas é algo que é um serviço que eu procurei, na altura em que eu pesquisei, que já foi há algum tempo, do ponto de vista de custos, era um bastante competitivo, ou seja, tinha algum interesse. Dentro da Digiro existe um conjunto de ETFs que têm custos de transações gratuitas, o que também pode ser vantajoso dependendo do projeto de cada um, não é? Para o meu projeto fazia sentido, porque eu queria reduzir ao máximo os custos fixos. E a de Giro fazia sentido para mim, mas hoje em dia existem muitas, muitas, muitas mesmo. Por isso é uma questão de pesquisar e ver. Existem sites que comparam as diferentes plataformas, que dizem porque é que uma é melhor, porque é que a outra é melhor, quais são as diferenças, e depois não há uma melhor que a outra, depende dos objetivos de cada um. Umas são melhores para fazer trading diário, outras são melhores para manter o dinheiro a longo termo, e isso, pronto, depois depende de cada um. Acho que é errado dar dizer, olha, cada giro é melhor. Pode ser melhor para ti e não é melhor para mim. Mas então o objetivo disto é tu pôres lá um dinheiro de forma consistente mensal, não é? E então no próximo ano vou ter já lucro. Não é bem com esse objetivo de a curto prazo ir lá e tirar, só se houver uma subida muito grande, não é? Sim, que o investimento na bolsa é um investimento a longo prazo e as pessoas, quando não sabem quando investir, quando é o bom momento, eu sou adepto de. Isso é uma das estratégias que existe, mas cada um é que sabe dos seus objetivos e das suas ambições. Portanto, algo que funciona para quem não quer tornar-se especialista é investir todos os meses, no mesmo dia, todos os meses, transferir uma percentagem do rendimento para essa plataforma, para depois a converter em um conjunto de ETFs, por exemplo. E assim, pronto, estás lá dentro Hum. e estás diversificado, estás exposto ao mercado mundial, ou seja, tens investimentos em todo o mundo, não é? Se optares pelos ETFs geográficos, hoje em dia até existem ETFs mundo, que num só ETF estás exposta a todo o mundo já, é uma questão de fazer um conjunto de pesquisas, mas eu sou adepto de, antes de não entrar em nada, agora é uma parte chata para a maior parte das pessoas, que a maior parte das pessoas, então está bem, então eu vou abrir uma conta, meto lá dinheiro e pronto. Pronto, pode ser, mas pode ser também mais arriscado. E eu disse, esta é uma estratégia que pode funcionar para quem não quer ser especialista, mas é preciso ter o mínimo de conhecimento.
Estás a perceber? De saber o que é que está a fazer ou em que é que está a investir. Saber o que é um ETF, saber quais são as características daquela plataforma, saber o que é que vai olhar quando abre a folha do ETF, saber o que é que está a olhar vai olhar para tomar uma decisão. Estás a perceber? Por isso eu sou adepto da pessoa não se tornar especialista, mas ser proativa no estudo da área. Ou seja, basicamente, tiras um mês, 2 meses, não sei, depende de cada um. Diz, olha, durante um mês ou durante 2 meses eu vou estudar sobre a Bolsa. Vou comprar 2 livros sobre a temática, vou ver um conjunto de vídeos sobre isto, e que assim já faço uma ideia do que é, não é? E depois já te sentes com muito mais segurança na prática ao estares a investir, não é? Uma coisa que alguém disse para fazer e tu fazes, outra coisa é, olha, alguém me disse que pode ser uma boa ideia, eu estudei durante X tempo, ou seja, não é preciso tornar especialista, eu sou um generalista, assim, eu sou um generalista desta área, mas eu percebo um bocadinho o que é que estou a fazer. Ou seja, sou adepto de nunca investir em coisas que não fazemos ideia do que é que são. Estás a perceber? Só porque alguém disse que está na moda e que faz sentido, nós vamos. Não. Alguém me disse, ok, vamos filtrar o que a pessoa está a dizer, porque como disseste há pouco, há pessoas que dizem que investir na bolsa é bom e outros dizem que é mau e ambas têm a razão. Estás a perceber? Por isso, depois de ouvir as duas, tu fazes a tua própria pesquisa, alinhas com o teu projeto pessoal, as tuas ambições, e se fizer sentido, entras. E depois, na prática, é extremamente simples. Na prática, depois de lá estares, não precisas nem dos 10 minutos por mês. Pois. Mas a longo prazo, o grande objetivo é um dia tirares de lá o dinheiro e É ser um mais dia. que aquilo que tu investiste. Sim, sim. Sim, sim, o objetivo é, imagina aquilo como uma poupança-reforma, por exemplo, estás a perceber? Em que um dia vais poder viver das mais-valias que tiras de lá. Ou seja, sem ter que pagar no dinheiro todo, vais tirando as mais-valias. Imagina, todos os meses metes lá 300 euros ou 100 euros, não interessa. Ao final de X anos, se tivesse economizado isso por uma conta poupança que rende zero, terias X, estás a perceber? No entanto, ao pôres ali, em vez de X, vais ter Y, que é maior, estás a perceber? Significa Hum, que depois estás a aumentar o teu património. Estás a aumentar, ou seja, estás a fazer render o teu dinheiro, ou seja, aquele dinheiro cresceu sem tu que teres que trocar tempo por dinheiro. E depois, cabe-te a ti decidir quando e porquê é que vais mexer nele e quando mexes, em que porcentagem é que vais mexer. Mas o dinheiro está lá, tu podes pegar a qualquer momento. Mas há, a economia é cíclica, não é? Há momentos em que está bom, há momentos em que está menos bom. Estás a perceber? Por isso é que há que escolher um momento para tirar numa altura em que esteja idealmente mais favorável. Mas do ponto de vista de liquidez, o dinheiro está sempre lá. Se escolheres um conjunto de ETFs com liquidez, ou seja, com baixa porcentagem de custo para ti e com, por exemplo, com liquidez, são dois dos fatores que eu escolho, que eu utilizo para escolher os meus. Sabes que quando puseres no mercado à venda, que é uma ordem, clicas no botão, à venda, e depois, pumba, recebes quase automaticamente na tua conta aquele dinheiro líquido que podes transferir para fazer o que quiseres. ok, pois. No outro dia tive uma formação sobre o IRS, tinha-te dito, Uhum. e é medonho como eles organizam aquilo para uma pessoa que é leiga, é mesmo para ninguém entender. Mas uma das coisas que me ficou foi eles falaram do PPR, Uhum. Sim. os benefícios que teres um PPR tem quando vais fazer o teu IRS. E, nunca tinha pensado em fazer um PPR e foi um bocadinho tentador, hum, quando eles falaram disso, não é? Dos benefícios fiscais de ter um PPR. Mas eles falaram na altura de crescimento era 1,5%, era uma coisa baixa, não é? Sim. Mas, É. mas descontava no IRS. hum, Desconta quando desconta, não é? Desconta quando desconta, porque aquilo, tu no IRS tens várias áreas em que podes descontar um valor máximo, não é? Se não tiveres atingido o valor máximo nessa área, podes utilizar o PPR para descontar isso. Agora já tiveres outros gastos, outras atividades que te fazem já o desconto máximo, depois não vais poder descontar mais. No entanto, é mais, por exemplo, na retirada dos lucros, não é? Mantens lá o dinheiro e depois, quando vais retirar os lucros, se tiras os lucros de um investimento tradicional, vais pagar mais impostos.
ao tirares de um fundo de PPR, vais pagar menos impostos, ou seja, vais simplesmente pagar menos, o que pode ser muito vantajoso ao longo do tempo. Sim, sim. Mas não faças, como disse há pouco, não faças nada porque alguém disse que foi para fazer, faz a tua pesquisa e vê se Pois, faz sentido para ti, ok? E pesquisa do ponto de vista de é uma boa ideia e do ponto de vista é uma má ideia. E depois cria a tua própria opinião. Porque se procuras só porque é que investir num PPR é extraordinário, e vais ficar convencido em 3 segundos. Mas também se pesquisas porque é que investir no PPR é uma má ideia, também vais ficar convencido em 3 segundos. Depois, depois disto, vais poder tomar uma decisão livre de ver o que vais fazer ou não. pois, Com a isto não digo nível que é de uma boa ideia liquidez ou uma não má é nada ideia, bom. digo só para estimular a pesquisa e uma decisão livre, uma decisão livre. Pois, estão a dizer, a nível de liquidez não é nada bom. Tem questões, tem cláusulas muito restritas de quando é que te podes pegar no dinheiro sem seres prejudicado. Claro. Por isso mesmo que eu digo, pesquisa Hum. o bom e o mau e vê se faz sentido para o teu projeto atual ou para o teu projeto a longo termo, e se fizer sentido, por que não? Mas não é em si uma boa nem uma má ideia. Estás a ver? Mas há pessoas para quem isso é uma ideia extraordinária e para outras em que eles estão simplesmente a bloquear dinheiro ou uma taxa de rentabilidade que eles, se tivessem o dinheiro para fazer outras coisas, seria muito mais rentável para eles, estás a perceber? Por isso Pois, depende dos projetos de cada um, das ambições de cada um e do tempo e energia que as pessoas querem gastar nisso. Mas sim, os PPRs são uma opção, com pouca liquidez, sim, com pouca liquidez, pelo menos sem, mantendo os benefícios pelos quais eles são vendidos, tem pouca liquidez, porque tem um conjunto de critérios específicos para os poder retirar, não é? pois, tenho que estudar esse direito porque eles falaram assim um bocado por alto. Eles estavam a querer vender PPRs, com certeza. Mas pronto, eu não sabia se que é que tinha esses benefícios. Já foi Ah, bom ok. ouvir uma parte. Ok, sim, sim, sim. Por isso, tal como os certificados de aforro, que agora, não é? Houve uma alteração, até Já te ouvi falar. mandei. Sim, sim. Nos certificados de aforro, quem já investiu, não é? Já fica igual, pelo que eu li, mas quem for agora colocar, a taxa já é menor. Sim, sim. Tenho que pesquisar. Eu vi a mensagem que me mandaste, mas ainda não estudei, por isso não tenho grandes comentários. Mas o certificado de aforro ou os certificados de tesouro são outros tipos de investimento, não é? Mas são investimentos que nós podemos considerar com liquidez e com alguma segurança, se existe segurança neste mundo, não é? Mas Hum, liquidez e segurança é algo interessante. Por exemplo, é algo que pode fazer sentido, uma questão de cada um pesquisar e ver o que é que está a passar no momento em que está a pesquisar. Por exemplo, para o fundo de emergência, pode fazer sentido para o fundo de emergência, por exemplo, ou para uma parte pois, do fundo de emergência, não sei. Mas é algo que tem liquidez e tem segurança, que são os dois pré-requisitos para meter o fundo de emergência. Por isso, pois é algo pode isso. fazer sentido. Por isso aqui Pois, já falámos, então, já falámos do, 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 dos- da possibilidade de investir em imobiliário, da possibilidade de investir na Bolsa de Valores. Agora tu trouxeste os PPRs aqui à baila, com uma abordagem muito rápida para os certificados de aforro e de tesouro. Pronto, isto são tudo sítios diferentes onde podes colocar o teu dinheiro, mas cada um tem um conjunto de vantagens, tem um conjunto de desvantagens, não é? Daí é que é preciso ter uma estratégia financeira, dizer, vou meter uma percentagem aqui, outra percentagem ali, esta percentagem não precisa de liquidez, por isso vou colocar aqui, estás a perceber? Se calhar no imobiliário tem menos liquidez, um conjunto de coisas. Mas eu sou adepto de, tipo, existe, para multiplicar, tipo, é o investir e o empreender. Por isso, aqui há outra coisa que não temos falado, ou seja, temos falado de coisas mais tradicionais, certificados de aforro, certificados de tesouro, PPR, são coisas que qualquer um faz. Que a maior parte das pessoas tem, se calhar, algum dinheiro aí, ou já ouviu falar, ou já faz parte do mundo dos investimentos de pessoas com pouca literacia financeira, estás a perceber? uhum, Toda essa é a área. No entanto, quando entras em imobiliário do ponto de vista de investimento, já começas a sair da maioria e depois começas a criar, por exemplo, o teu próprio negócio, investir no teu próprio negócio como investimento para criar valor e criar riqueza, estás a perceber? Estás ainda a sair mais do lote da maioria das pessoas. Por isso, tipo, aqui eu vejo que um investimento imobiliário algo muito interessante, pode ser muito interessante se for bem feito,
e o investimento no negócio próprio, ou seja, de deixar de ser pago pelo teu tempo e seres pago pelos teus resultados, o que pode ser extremamente aliciante para um conjunto de pessoas e pode ser dar muito medo a outro conjunto de pessoas, não é? Porque as Sim. pessoas, eu não faço porra nenhuma, apresento-me ao trabalho, faço o mínimo para não ser despedido e sou pago, recebo o salário. Pronto, está tudo bem e não tem nada de errado com isso, não é? Mas estas pessoas são pagas pelo seu tempo, enquanto outras pessoas têm a ambição de crescer do ponto de vista não de ganância, de crescer para contribuir também com mais valor para a sociedade e, e vem a parte de criar o próprio negócio, de criar o próprio negócio como um investimento em si mesmo. Se não quiseres criar o teu próprio negócio, podes investir noutros negócios. Isto não é preciso ser não fala-se tipo um investidor anjo, como soube-se muito falar, ou se quiseres o Shark Tank, também são investidores anjos, estás a perceber? Que entram no negócio com dinheiro e com smart money, como eles chamam, que é como com conhecimento intelectual sobre negócios para ajudar a crescer um negócio. Mas hoje em dia existem muitas plataformas e em Portugal também existem plataformas para que tu possas emprestar dinheiro a pequenas, médias empresas e depois recebes um rendimento da parte deles. Podes emprestar isso. Por isso, estás a investir em negócio de outras pessoas. Existem várias plataformas em Portugal, é uma questão de pesquisar e aparece logo uma lista. E podes estar a investir em negócios sem criar o próprio negócio, mas eu sou da opinião de que criar o próprio negócio pode ser, numa fase inicial, bastante vantajoso. Bastante vantajoso. Mas não Pois, criar negócio, a maior parte dos... eu prefiro trabalhar para alguém, que assim eu quando saio do trabalho estou tranquilo, não penso mais nisso. Pá, pronto, faz sentido, faz sentido. E muitas pessoas, se eu tiver o meu próprio negócio, ainda vou ser mais escravo. Compreendo, mas depende da maneira como organizas o teu negócio, estás a perceber? Porque se organizas o teu negócio os pequenos negócios, por exemplo, os típicos em Portugal, em que tem sociedades que são as pessoas que trabalham para eles próprios e são solopreneurs, como se costuma dizer, estão sozinhos, ou seja, eles têm que fazer tudo, não delegam nada e vivem escravizados ainda mais do que se tivessem um salário. Estás a perceber? Porque se não trabalharam, não ganham, tipo, se quiserem ir de férias, têm que falar com o patrão, que são eles mesmos, por isso eles são o patrão mais severo que existe, porque se falares com o patrão, dizes, espero que o patrão compreenda, mas quando és tu próprio, o teu próprio patrão, e não delegas nada e estás neste mundo, ainda és mais escravo, estás a perceber? Por isso, o objetivo de criar um negócio, uma coisa interessante e que faz sentido para mim, é uma partilha, não tem que ser assim, não há o certo ou errado nestas coisas, mas é criar um negócio com o objetivo de o organizar de tal maneira para que ele um dia possa andar para a frente sem a minha presença. pois. Que ele possa ser autónomo de mim mesmo, ou seja, que eu não seja uma personagem tão relevante a longo termo ali, que se eu saio, aquilo cai. Estás a ver? Que eu possa ir Uhum. de férias de 15 dias, um mês e 6 meses para qualquer lado, e que aquilo continue a rodar. Estás a perceber? Mas isto aqui entramos num nível diferente de empreendedorismo. Claro, claro. E depois também os benefícios fiscais de uma empresa, não é? De ter uma empresa. É uma questão de pesquisar. É uma questão de pesquisar. Há momentos em que vale a pena abrir empresa, outros momentos em que se calhar depende, por exemplo, no imobiliário. Há situações em que vale a pena abrir empresa, há situações em que não é tão vantajoso abrir empresa. Há valores que é preciso ter de rendimento para que faça sentido. Pronto, cada situação é uma situação diferente, mas o ideal, nesse caso, por exemplo, se tens um conjunto de apartamentos e queres saber se vale a pena ou não abrir empresa, podes fazer as tuas próprias pesquisas, mas de recorrer por exemplo, a um fiscalista ou a um contabilista pode ser algo aparentemente caro, porque vais tirar dinheiro do teu bolso, mas que te pode fazer ganhar muito dinheiro a longo termo. Mas, Muito dinheiro a longo termo, porque tudo que é, como falaste, o IRS, o IRC para as empresas, não é? Tudo que é fiscalidade, tu consegues potencialmente economizar, ou seja, o conhecimento sobre impostos, os impostos em si não são um investimento, mas são uma maneira muito interessante de fazer ganhar muito dinheiro, ou seja, de não pagar dinheiro é, desnecessário, porque ninguém deve pagar mais impostos do que aquilo que realmente tem que pagar. Os impostos não é nenhuma ação solidária. claro, A solidariedade, escolhes uma fundação solidária e dás dinheiro para eles, não são os impostos. Os impostos, paga-se os impostos, aquilo que se tem que pagar, com uma otimização fiscal do melhor que se possa fazer, dentro da legalidade, mas ninguém é obrigado a pagar mais impostos só por ignorância.
Por isso aí os fiscalistas e os contabilistas têm um papel bastante interessante quando se entra no mundo empresarial. Por exemplo, para a gestão de empresas, pode ser interessante, estratégias podem fazer, eles são muito bons para nos aconselharem. Dentro da Pois, legalidade, né? Porque há muitas coisas que se pode fazer dentro da ilegalidade, mas a longo termo não costuma funcionar. Por isso, mais vale manter uma otimização fiscal disciplinada, mantermos dentro das regras, sempre direitinhas, mas não pagar mais do que aquilo que realmente temos que pagar. pois, exato. Isso são várias estratégias, não é? Para a longo prazo, a longo prazo teres um maior investimento, não é? Teres maior património, maior Justificação. prosperidade, mas de ver o dinheiro com o objetivo de liberdade, não é? Hoje em dia a sociedade está organizada para ver dinheiro para comprar coisas. Comprar coisas com dinheiro, vou comprar coisas com dinheiro. Não, vamos mais longe do que isso. O dinheiro para comprar a nossa liberdade. Não vamos consumir só porque na televisão ou nas redes sociais nos dizem para consumir. Vamos questionar-nos. Isto faz realmente sentido para mim? Isto é uma necessidade minha ou é só um desejo porque eu estou a viver frustrado? Isto pode doer a algumas pessoas, mas porque a primeira maneira de começar a ter dinheiro para investir é reduzir as suas despesas. Claro, E sim, as pessoas dizem, eu não consigo reduzir as minhas despesas. Se o Estado te aumentasse o imposto de 10%, tu ias arranjar maneira. Imagina que o Estado dizia agora, tu dizias, olha, já estou no limite, não consigo reduzir nada. E o Estado dizia, olha, no próximo ano vais pagar 10% a mais do que o que pagas este ano. Ias arranjar maneira. Porque é que arranjas maneira para pagar a alguém e não arranjas maneira para te pagar a ti mesmo? Estás a perceber? É só uma questão de disciplina, sacrifício e de projeto. O famoso projeto pessoal de vida. Isto é tudo uma organização. pois é, pois é. Visto assim, pode ser um bocadinho assustadora, é muita informação, não é? Claro. E depois as pessoas ficam bloqueadas, olha, então não faço nada, não percebo Não. nada, nem sei para onde começar, não é? E não é nada de errado com isso, mas eles vão assumir as consequências dessa decisão. Vão assumir, e Claro, não digo que seja bom ou que seja mau, todas as nossas decisões, o fazer ou não fazer, ambas são uma decisão. Estás a perceber? Mas, por exemplo, parecer muito, porque estamos aqui a falar de várias estratégias ao mesmo tempo. Mas imagina que divides isso em 12 meses. Em que diz, olha, em 12 meses, no início do ano, ou agora, não tem que ser de janeiro a dezembro, pode-se fazer estamos aqui mês de junho, de começar em junho e começar a acabar em junho do próximo ano. As pessoas dizem, então em janeiro eu vou começar. Estás a perceber? exato. É só para evitar isso. Dizer, olha, durante os próximos 12 meses, eu quero desenvolver competências na área do investimento, em diferentes áreas que fazem sentido para ti, por exemplo. Imagina, quero desenvolver conhecimentos sobre a Bolsa de Valores. Ok, o mês de janeiro e fevereiro, o mês de janeiro, é ti de ver, vou estudar sobre essa temática. Vou estudar sobre essa temática. O meu tempo livre, vou ver uns vídeos, vou à biblioteca buscar uns livros, ou vou comprar uns livros, depende da estratégia de cada um, e vou estudar. E no final desse mês, ou desses 2 meses, depende daquilo que tu estipulares, tu tens que escolher uma plataforma e comprar as tuas primeiras, fazer o teu primeiro investimento nessa área. Na bolsa, se fizer sentido o ETF, compras um ETF e pumba, metes lá dinheiro. Estudaste durante 1 mês ou 2 meses, com a obrigação que tu te incutiste a ti mesmo de, no final, agir. Ou seja, durante aquele processo, agir. E no final, ou seja, abres uma conta numa corretora, por exemplo, e metes lá dinheiro. Nos 2 meses seguintes, por exemplo, vamos falar de criptomoedas, que não falamos aqui hoje, mas pode fazer sentido, é uma questão de pesquisar. Criptomoedas, não faço ideia o que é isso sobe e desce, é muito arriscado. Blockchain, nomes complicados que não significam nada para mim. Não significam nada para mim? Ok, mas se alguém está a dizer que esta porcaria pode ser interessante, se a gente está a ganhar muito dinheiro, quero menos perceber o que é aquilo. A base, generalista, é o espírito generalista isto, hein? Não queremos ser especialistas em porra nenhuma. Generalista. E vamos, durante 1, 2 meses, depende do timing de cada um, estudar sobre este mundo. Comprar um livro sobre criptomoedas, ver vídeos sobre criptomoedas e no final, com a intenção de, se fizer sentido para mim, eu acabo este mês, ou estes 2 meses, com as minhas primeiras criptomoedas no bolso. Ou na plataforma, porque não podes meter criptomoedas no bolso. Ok? Quais comprar, quais não comprar, pesquisa. Faz sentido, faz sentido, faz. Ok, eu vou comprar.
não faz sentido, afinal eu estudei e na meu ponto de vista não faz sentido. Elimina, não faz sentido, lixo, ok? Mas já tens uma ideia. E assim depois nos meses seguintes vais estudar sobre, sei lá, a criação do próprio negócio. O que é que preciso saber, como é que é a empresa, ou sobre impostos, e divides todos os meses, ou todos os meses e meio, ou todos os 2 meses, por uma temática diferente. E no final de 12 meses, tens um nível de conhecimento e um nível de percepção da realidade neste mundo que achavas que seria impossível adquirir isso em 20 anos. Pois, E as pessoas dizem, um ano é muito longo. Mas se um ano é muito longo, o que tu vais fazer é que vais, daqui a um ano, por pensares que é muito longo, não vais fazer nada e não vais saber nada. pois. É verdade, um ano comparado com o resto da nossa vida, não é? Se tudo correr Um bem, ano, é. chama-lhe o ano zero, o ano zero do mundo da tua vida de investimentos, o ano zero. E é um ano de estudo E relacionado com a ação. ação, sempre. Pode ser uma ação ínfima, não interessa, mas é a criação de um hábito. Ou seja, estudei sobre a bolsa, aquilo faz sentido para mim, ok. Escolhi 2, 3, 4, não sei, ETFs, por exemplo. Vou lá meter 50 euros, 10 euros por mês, 20 euros por mês, 500 euros por mês, não interessa. E pumba, começas. E a partir daí, todos os meses pões. Enquanto estás a estudar sobre criptomoedas, já estás todos os meses a meter o dinheiro como tinhas planeado. E depois vais mudando a temática, não é? Tipo, bolsa de valores, estudar sobre, por exemplo, ver os depósitos a prazo, também fiz algumas pesquisas sobre isso. Outro tipo de, tipo, sobre imobiliário, estudar sobre imobiliário, diferentes estratégias, fix and flip, ou buy and hold, basicamente comprar para vender ou comprar para alugar, como é que funciona, vale a pena, não vale a pena, estudar 2 meses sobre isso, estudar, estás a perceber? E no final, num ano, sabes mais do que 90% da população mundial. Hoje em dia é muito fácil estar acima da média porque as pessoas estão paradas. Se tu te mantiveres em movimento, ou seja, a avançar, não é só a mexer, tá? A avançar, é por isso que a ação no final de cada mês, aquela ação é muito importante, porque mantém-te a avançar. Senão é só interessante e ficas naquela análise e não fazes nada. Ficas só muito culta, mas uma muito culta sem resultados. Isso não faz sentido nenhum. Estás a perceber? Por isso, muito culta, entras e vais aprendendo durante o caminho. Porque vais sentir coisas diferentes durante o caminho. Primeira vez que investis nas criptomoedas e fizeres uma transferência de uma wallet para outra wallet de uma quantia mais ou menos voluminosa, o teu coração vai parar, vais dizer, olha, desapareceu o dinheiro, tipo, ai meu Deus, e agora foi para onde, não é? Por isso é que é importante teres conhecimento por onde é que foi aquilo, o que é que está a acontecer neste momento, quanto tempo é que vai demorar para conseguir tomar o conjunto de decisões, senão as emoções aí vão dizer, ei, o que é que eu acabei de fazer? Nunca mais quero fazer sobre isto. E vais dizer o que aos outros? Também não faças, também não faças, também não faças, estás a perceber? Por isso é de ter cuidado com quem nos dá conselhos. Ok, pronto. Um ano passa rápido. Ou 6 meses, depende, a ti de ver quais são as temáticas que faz sentido para ti, Ah, e estudas. uhum. E E hoje em dia assim, não precisas quase gastar dinheiro para adquirir estes conhecimentos, mas se quiseres gastar dinheiro, podes acelerar o processo, não é? claro. Não é? Podes comprar um curso online, podes pedir a alguém fazer a consultoria contigo de modo específico da tua situação para começares a entrar e poupas muito tempo. Depende da prioridade de cada um. Não precisa demorar Pois, um ano, pode exatamente. demorar 2 meses e dás a volta a essas temáticas todas. Com mais ou com menos ajuda, não é? Mas é possível fazer sozinho? É. É mais lento? Com certeza. Mas depende da disciplina de cada um. Mas que é possível? Com certeza que é. Funciona? Eu acredito que sim. Vamos ver, né? Vamos ver. Pelo menos tens a probabilidade de funcionar. Enquanto o teu dinheiro parado no banco, é a única certeza que tens é que perdes poder de compra todos os anos. E o dinheiro Ah, está em risco. Para além disso, do dinheiro estar em risco, estás a perder dinheiro, estás a perder poder de compra. Fazendo os investimentos, pelo menos, o objetivo mínimo é combater a inflação. Pelo menos manter o poder de compra no final do ano. sim. Idealmente prosperar, não é? Mas no mínimo isso. Pelo menos já ganha ao banco. E depois prosperar. Mas isso, pouco a pouco vais entrando nas áreas e vais estudando e vais compreendendo. E é mais simples do que o que parece. É, tem que se entrar. Acho que o maior obstáculo é entrar. Acho que é desbloquear essa situação, não é? Desbloquear porque é muito perigoso. Claro, é preciso ter em conta que
é um risco, mas é um risco também muitas outras coisas que nós fazemos de uma forma automática e nem sabemos o risco que estamos a correr e às vezes as coisas correm bem, outras correm mal. Mas pronto, é um risco e também é preciso assumir esse risco, senão depois a qualquer perda, não é? É tudo mau, é tudo péssimo, vou sair disto tudo, não é? Por E isso é que pronto. é uma estratégia, tem um portfólio de diferentes tipos de investimento, uma percentagem de divide diferentes percentagens para cada portfólio e se tens num portfólio dinheiro que não te deixa dormir, por exemplo, tens as criptomoedas, um volume de dinheiro que dormes preocupado com aquilo, significa que tens dinheiro a mais ali. Tens que rebalançar o teu portfólio de maneira a poder estar tranquila, não é? A te poder tranquilo e dormir bem e fazer render o teu dinheiro. O dinheiro é tipo soldadinhos, que metes a trabalhar para ti. Mas nós matamos os soldadinhos todos antes que eles tenham tempo de começar a andar. O dinheiro chega, pumba, já morreste, é para aprender, deixa trabalhar, que ele vai se reproduzir, ele vai ter filhos e daqui a pouco tempo eles estão a trabalhar todos para ti. Tu nem precisas trabalhar, ou trabalhas porque queres e não porque precisas. No entanto, uma pessoa que começa a investir é diferente. A primeira mudança é de dentro para fora. Eu sei que pode parecer um bocado clichê, mas a maneira, quem investe de modo disciplinado e, por exemplo, a longo termo é diferente de alguém que não investe ou que investe ou que não é investidor. Muitas pessoas dizem que são investidores, mas não, são especuladores. Eu vou meter aqui dinheiro que ouvi dizer que isto dá e metem dinheiro. Afinal não deu, afinal deu, não é? São especuladores, ou seja, porque não têm nenhum estudo por trás disso. Se queres ser investidor, tens que ir um nível acima disso. Isso é através do conhecimento, através da prática. E outra coisa que é importante ver é se valorizas mais a segurança ou o crescimento. Pois. Sempre que tomar uma decisão, olha, estou a tomar esta decisão baseada no potencial de crescer ou no medo de perder. E uma não está certa e uma não está errada, mas têm resultados, ou seja, levam a caminhos diferentes. Porque quem valoriza o medo de perder não vai fazer um conjunto de coisas, mesmo que seja, pareça uma boa ideia. Porque o medo de perder é maior do que a vontade de prosperar e de crescer. Estás a perceber? Por isso, é preciso escolher em que campo é que queremos estar. Ou seja, não digo isto para se mandar de cabeça para tudo aquilo que estás a perceber, para ponderar, ser ponderado, mas de dizer que eu estou aqui para ganhar e não só para evitar perder, estás a perceber? Não Sim. sei se faz sentido esta mensagem, mas Faz, faz, sim. É realmente desafiador, não é? Porque a tendência é nós crescemos, não é? A valorizar a segurança, não sei. E então, pronto, é muito atrativo, uma coisa que te faz sentir segura. Por isso acho que é realmente importante mudar o mindset sobre o dinheiro e sobre. Acho que é muito importante ter um plano a longo prazo, não é? longo Não prazo. é? Vou fazer dinheiro, vou investir para comprar um carro daqui a um ano. Depende, podes conseguir, se tiveres muita liquidez, de comprares uma casa, venderes e correr, não é? Mas é Não, um mas é bocadinho. isso. Como é que os ricos fazem quando querem comprar um carro? Os ricos, de mentalidade rica. Imagina que eles querem comprar um carro. Querem comprar um Ferrari, vamos assim, um Lamborghini, vamos assim para carros que não estamos habituados. Estás a perceber? O que é que eles fazem? Eles não vão ao banco ou onde têm investimento e tiram dinheiro para pagar. Não, dizem o que é que eu posso fazer para. Que investimento é que eu posso fazer que me pague aquele carro? Olha, vou comprar aquela casa, vou remodelá-la, vou vendê-la com aquilo, pronto, pago a casa, pago o carro, ok. Vou comprar aquela, ou seja, uma mentalidade de quanto tem que dar? 1000 por mês? Ok. Que investimento é que posso fazer que me dê 1000 por mês? Ok, vou comprar aquela casa, vou metê-la a alugar, ela dá 1000 por mês. Estou a simplificar, não é nada assim tão linear, é só um exemplo. Dá Claro. 1000 por mês, com aquele 1000 por mês o inquilino estava a pagar o carro. Ou seja, estás a perceber? Eles funcionam nesta vertente e não vou buscar o meu dinheiro para pagar. Não, eles têm dinheiro. Mas eles vão buscar que investimento é que eu posso fazer que me pague aquele carro. E eles vão descobrir. Estás a perceber? Pois. Como conheço um que dizia, tipo, que ele acha estúpido comprar, tipo, Rolex e comprar carros de luxo e assim, e apareceu um dia com três Bentleys. Ele disse, eu tenho três Bentleys, mas eu queria, a minha regra era, no dia, ou seja, na altura em que eu conseguir, numa semana, ou seja, ele dizia, durante 3 meses, por semana, ganhar o dinheiro suficiente para comprar um destes carros, compro. Estás a perceber?
Era Uhum. um prémio. Mas para isso eu tinha, durante um período consistente de tempo, por semana, ganhar o suficiente para comprar aquele carro. Ele dizia, comprei 3 esta semana. Estás a perceber? É um prémio que se dá a ele mesmo, mas através de uma estratégia de riqueza. Estás a perceber? Ele obriga-se a crescer até um certo nível para poder usufruir daquilo. É uma É estratégia uma diferente, mentalidade diferente. claro. Não sei se faz sentido. É diferente, não é? É, é pensar fora da caixa. Para mim é pensar fora da caixa, não é? Só ouvi esse tipo de estratégias há muito pouco tempo já adulta, então ainda há uma certa resistência, não é? É, Claro, é normal. confesso que há. Por isso é que tem que ser aos pouquinhos, devagarinho e de uma forma consistente. Acho que isso é assim o mais importante. É Tudo sim. bem. E mudar o mindset e falar com pessoas diferentes e Uhum. Isso é mais ouvir importante. Isso é mais importante. Nós olhamos para os nossos resultados e olhamos as pessoas à nossa volta. E começamos a ver que existe ali alguma influência, não é? Claro, Começar a. Pode parecer um bocado rude até, mas de começar com intenção a frequentar pessoas com outro tipo de resultados. Pode ser uma das estratégias bastante interessantes. Não obriga a abandonar tudo e todos, não estou a dizer isso. Mas começar a frequentar outros meios. Onde é que as pessoas têm os resultados que eu quero obter? Onde é que elas andam? Onde é que elas se encontram? Com quem é que elas falam? Do que é que elas discutem? Como é que elas se vestem? Estás a perceber? E começar a modelar, começar a aproximar-te dessas realidades. E pouco a pouco, coisas que antigamente não faziam sentido ou que pareciam muito, que havia muita resistência, como estavas a dizer, transformam-se naturais, não é? Se calhar hoje em pois, dia, de ouvir alguém que ganha 30 mil por mês, vai-te aparecer assim, isso é isso, não é para mim. Está aí, é muito. Mas na altura em que estiveres a frequentar um conjunto de pessoas que ganha 100 mil por mês, estás a perceber? Já parece menos exagerado, estás a claro. perceber? Mas isso faz parte do caminho, do caminho.